E eu estava pensando assim nessa contribuição, né, nessa maestria de si mesmo, pensando na minha trajetória que possa inspirar outras pessoas também que, como eu, em algum momento a gente se sente perdida de que caminho seguir, do que fazer, mas desde da minha adolescência, quando, como dizia minha mãe, quando eu me entendi por gente, eu veio me colocar na condição de aprendiz, né, de humildemente, eu quero, quem sabe mais, eu vou lá e quero aprender e beber dessa fonte. Então eu sou uma pessoa completamente sem preconceitos com nada. Então vim da minha adolescência, fui para o espiritismo, estudei o espiritismo. Depois do espiritismo, eu bebi daquela fonte, depois veio a ayahuasca. Aí, então, a ayahuasca veio, me trouxe muitos ensinamentos, muitas curas. E a ayahuasca me conduziu até um caminho e falou, daqui para frente, segue o seu caminho, porque tem muita coisa ainda para aprender. Então eu venho nesse caminho de me colocar como aprendiz sempre, buscando os mestres, os gurus, e a espiritualidade parece que ela trabalha com a gente, assim, na medida do que a gente consegue absorver naquele momento. Então ela vai utilizando as ferramentas para você de acordo com o que você está disponível para receber, está aberto para receber, utilizando as ferramentas de pessoas, de situações, para te fazer enxergar as coisas, para te fazer progredir do seu jeito. Então, não tem um jeito certo. Você está naquele ambiente e você precisa passar por aquela situação, você não gosta disso, mas você gosta disso. Então, a espiritualidade ela vai te moldando nesses caminhos e te conduzindo de acordo com o seu íntimo, o seu coração, o que você mais acredita e o que você vibra. Então, a ayahuasca vem me trabalhando há um tempo e ela falando para mim assim, você vai se desenvolver mais a partir de agora através do caminho da meditação. Então, vai lá. E eu sempre, não, meditação. Mas é tão mais... É difícil? Mas é tão mais simples você consagrar e estar lá e vibrar e emergir naquele universo interior. Mas eu comecei a fazer a meditação. E é um caminho para quem está perdido. Não sei o que eu faço, não acredito em nada, não quero ir para religião nenhuma. Vai para dentro. Então, busca essa maestria de si mesmo, nesse contexto de você se entender. Buscar as suas questões. Acessei muitos traumas também com a meditação. Então, tem até um livro aí para deixar de guia para quem quiser, que é a autobiografia do Yogananda, a autobiografia de um yogi, porque esse livro ele integra muitos saberes. Integra Buda com o hinduísmo, com o cristianismo. Ele é uma compilação de saberes espirituais poderosos, e eu tenho aplicado isso na minha rotina, e tem me trazido experiências poderosas também, maravilhosas, e são experiências íntimas, assim, minha com Deus, com espiritualidade, com o que eu tenho condição de receber e com o que eu quero receber, porque a espiritualidade, ela respeita muito isso também, espiritualidade que te protege, que te auxilia, essa marcha da evolução que a gente faz parte. Se tem uma coisa que é condição para que eles atuem, é o respeito. Então, respeito com você, com o que você quer, com sua propensão, com o que você tem condição de receber. E isso, a meditação tem me trazido bastante essas experiências que é nossa com Deus, com a vibração, com o universo. E se eu pudesse apontar humildemente um caminho, seria: vai para a meditação. Então, tem inúmeras formas de fazer isso, mas a melhor forma é o coração, é o amor.
igual a Paloma falou, é o sentir. É com amor que você se conecta. Na Bíblia também fala isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, entre em oração, porque a meditação ela também é isso, né? Ela traz esse momento de comunhão com o divino, com Deus, com o espiritual, e traz esse silêncio, essa calma, essa introspecção, para que você, como o Gustavo falou, como muitos aqui falaram hoje, esse momento de introspecção profunda. Eu diria que isso é a medicina da alma. E daí a gente busca essas conexões e elas chegam. É incrível. E é algo intransferível. Ninguém pode fazer isso pela gente. É uma busca, é uma maestria de si mesmo. É você se conectar, buscar e você acha. Bate e a porta vai se abrir. Vai se abrir do jeito que você precisa. Não é do jeito que o outro. É exatamente do jeito que você precisa, do jeito que tem que ser para você e do jeito que você tem condição de receber e de assimilar. E isso vem sendo realidade. Eu tenho tido algumas experiências depois que eu decidi finalmente entrar nessa nova era de autoconhecimento que a meditação tem trazido para mim. É algo tão simples, mas tão poderoso ao mesmo tempo. Então, as respostas, elas chegam sem a gente entrar num flow, num fluxo de não ter que pedir nada. Você simplesmente vibra e recebe. Recebe o quê? O que você está precisando. Não precisa nem falar. Ela chega, a mensagem chega, as situações chegam, as respostas chegam, só porque você decidiu se conectar. Então, um dos ensinamentos que diz até nesse livro tem leis que regem esse universo além desses 5 sentidos que a gente tem, né? E não é porque você desconhece que eles deixam de existir, que eles deixam de ser. Então, a partir do momento que você entra numa vibração, numa conexão superior, você começa a acessar outros sentidos, outras leis que não estão além desses 5 sentidos. Que sempre existiram. Nossa, mas isso sempre existiu, sim, mas aí você não conseguia ver. Agora você está conseguindo ver. Agora você está conseguindo sentir. Agora você está conseguindo ter uma percepção maior do todo, do que a gente está inserido e que é muito além disso aqui, que nem existe, na verdade. Né, isso aí é mais profundo, aí a Dani já falou um pouco sobre. Então, a gente convenciona que certas coisas existem, materiais, mas... e quando isso passa para o imaterial? É muito maior a dimensão, os acontecimentos. Então, a meditação está me ensinando assim, que é tudo vibração, é tudo uma frequência que você vai acessando, não precisa pedir nada, as coisas vão chegar para você. Vai chegar o quê? Não sei. Vibra e você recebe exatamente o que está precisando, sem precisar falar nada. Isso é incrível. Eu tenho uma experiência recente sobre isso. Meditação, e a resposta que eu estava esperando chegou primeiro aqui. Opa, chegou na minha cabeça, na minha intuição, e eu comecei a chorar e agradecer sem saber o que tinha chegado. Falei, não sei, só sei que eu estou agradecendo. Caí de joelhos, orei, e depois eu fui receber a mensagem física. Para isso a mensagem. Então, assim, a gente se evoluir a esse ponto de não precisar pedir, receber, vibrar, até que isso não seja mais um trabalho tão difícil que ainda é, né? Acessar essa plenitude sem tanto esforço assim, que a gente ainda tem muito esforço para acessar, pra vibrar, para se manter numa frequência, para que isso seja cada vez mais leve, né? Essa automaestria, mestre de si mesmo. É uma busca constante, mas o legal é que não começa do zero, cada existência. Ela vai de onde você parou e continua evoluindo.
E aí me veio muito forte da importância de nós bebermos da nossa fonte divina. E por muitas vezes eu me coloquei neste lugar de fazer curso, de estudar, mais um curso. E a voz sempre dizia, não precisa, tá tudo aí. Quando eu cheguei, eu desliguei meu telefone. E quando eu sentei, a voz disse, liga seu telefone que vão precisar de falar com você. E realmente, a minha filha vomitava bastante na escola e por isso que eu saí. E fui, resolvi, o pai buscou. Por que eu trago isso? É para contribuir com uma frase que eu recebi há alguns anos. Uma pessoa disse assim para mim, tá tudo aí. Mas andamos tão distraídos que nós não percebemos. E aí veio esse texto. Os desafios chegam na medida daquilo que você precisa viver para aprender. Se estamos aqui é porque somos seres humanos. Sendo ser humano, estamos aqui para nos desenvolvermos e nos reconciliarmos. É por isso que estamos aqui. Mas a gente está aqui para se desenvolver para quê? Essa é uma reflexão que me veio, eu fiquei aqui, mas me desenvolver para quê? Para realmente me conectar a essa centelha divina. É sobre o amor? Tudo começa e termina no amor, mas andamos distraídos e não percebemos. Está tudo aí. A maestria de si mesmo é beber da sua fonte. Você é a centelha divina. Auto-amor com L significa aquele que transcende o eu e se expressa em nós.